Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Aquarize. O meu nome é Rodrigo e hoje eu vou falar sobre um parâmetro do nosso aquário que talvez seja um dos parâmetros mais importantes, um dos parâmetros que mais matam peixes dentro do aquário e que muitas pessoas nem têm conhecimento sobre esse e às vezes deixam de dar bola para um parâmetro tão importante quanto esse dentro do nosso aquário. O nosso assunto de hoje vai ser sobre o nosso GH. Então, meus amigos, vamos falar um pouquinho sobre o GH do nosso aquário. O GH, ele é uma sigla para General Hardness, que seria a dureza geral, a dureza total da nossa água. Mas o que define essa dureza geral da nossa água? Na verdade, isso é definido por níveis de concentração de minerais presentes na água do nosso aquário. Dentre esses minerais que estão presentes no nosso aquário, a gente tem cálcio, magnésio, alumínio, ferro, zinco, estrôncio e manganês. São em média, mais ou menos aí uns 7 minerais diferentes que nós temos presentes na nossa água. Só que o cálcio e o magnésio são os dois minerais que estão em maior quantidade na nossa água. Os outros, eles estão presentes, mas eles estão presentes em quantidades tão pequenas que simplesmente não tem como efetuar um teste para a medição desses minerais menos presentes no nosso aquário. O que acontece? Acontece que quando a gente faz o nosso teste de GH, basicamente o que é medido na nossa água é a concentração de cálcio e magnésio. Ou seja, o meu GH ele está baixo ou ele está alto, por exemplo. Como que eu sei? Bom, quanto mais baixa a concentração de cálcio e magnésio, menor vai ser o meu nível de GH. E com isso a gente tem um tipo de água que é chamada de água mole. Então a gente tem uma água mole por causa da baixa concentração desses minerais na nossa água. Temos também casos de localidades onde a água é considerada dura e a dureza dessa água ela provém da concentração altíssima desses minerais que são cálcio e magnésio, ou seja, quanto menor a concentração de desses minerais na nossa água, quanto menor, mais mole será a nossa água. Quanto maior a concentração desses minerais na nossa água, mais dura ela será. Quando nós efetuamos a compra de um teste de GH, junto com a caixinha do teste, ele vem uma tabela de medida. E essa medida ela tem dois valores. Ela pode ser medida pelo DH, por graus de DH, que é uma medida alemã, ou ela pode ser medida também pela presença de carbonato de cálcio, que é o nosso CaCO3. Quando a leitura é efetuada a partir da concentração de carbonato de cálcio, ela é representada por partes por milhão, ou seja, isso quer dizer miligrama por litro de água. Então, por exemplo, como vocês estão vendo na imagem, o teste que eu tenho hoje aqui é um teste da Labicon, que é esse aqui, teste de dureza total.
Então, como é que funciona esse teste? Nesse teste da Labicon, ele vai acompanhar uma pipeta. Está aqui a pipeta para vocês verem. Ela tem uma primeira marcação que é de 5 ml e ela tem uma segunda marcação que é referente a 10 ml. Então, quando a gente faz a leitura de como proceder com esse teste, ele vai nos orientar a encher a pipeta com 5 ml e aplicar algumas gotas do reagente 1, sacudir aqui a pipeta, movimentar ela para que misture bem na água que a gente colocou, e aí nós vamos inserir o reagente 2. Nós vamos colocar o reagente 2 e vamos tampar a pipeta e novamente sacudi-la. A partir daí, esse teste, o líquido aqui dentro da água misturado com os reagentes, ele vai adquirir uma coloração rosa avermelhado. E o que vai acontecer? Com o reagente 3, nós vamos anotar a quantidade de gotas que nós estamos inserindo dentro da nossa pipeta até ele fazer uma viragem de cor. Por exemplo, a minha água está rosa. Eu pinguei uma gota do reagente 3, sacudi, olhei, a minha água permanece rosa. Eu peguei o reagente 3 e vou pingar a segunda gota. Sacudi, ela permanece rosa. Quando eu pinguei a terceira gota e sacudi, e essa água, de rosa, ela passou para uma tonalidade azul, e isso é muito rápido de acontecer. Você praticamente só pinga aqui, dá uma mexidinha assim e a cor azul ela explode. Aí eu vou tomar nota disso, eu vou anotar 3 gotas. E eu vou até a minha tabela para olhar o que representa essas 3 gotas. Se nós olharmos na tabela que eu estou mostrando para vocês, 3 gotas representam entre 50 e 150 ppm de carbonato de cálcio ou de 3 a 8 graus DH. Isso é considerado uma água branda, uma água mole. Por que eu preciso tomar controle sobre o meu GH? Porque cada fauna é proveniente de algum lugar específico. Cada fauna vem de uma região específica, onde a água dessa região ela tem um pH específico e ela tem um GH específico. Esses locais específicos, eles têm uma certa quantidade desses minerais presente nessa água. E como essa fauna, esses peixes, eles vivem lá nesse lugar há milhões de anos, todo o organismo deles é adaptado, foi criado nessas condições e por isso o GH é um parâmetro tão importante para os nossos peixes quanto o pH. Como eu sempre digo, o GH é um dos parâmetros da nossa água que mais mata peixes. E os peixes morrem pela simples desinformação por parte do aquarista. Então, o que eu pergunto assim? O que acontece com o meu peixe estando presente em uma água com o GH errado? Primeiro, o meu peixe vai ter problemas de reprodução. Esse peixe não vai se reproduzir. O peixe não vai se desenvolver, ele não vai crescer, porque ele é um peixe que ele vai viver estressado, porque se ele está em um GH errado, se eu pegar um peixe de água mole, o neon, por exemplo, e colocar numa água dura, que é uma água para ciclídeos, como o organismo do neon ele está adaptado a um ambiente com determinado nível de sais minerais
O neon ele vive em uma água mole com uma certa concentração de sais. Se eu colocar esse neon em uma água considerada dura, com uma alta concentração de sais minerais, a troca de sais que o organismo desse peixe necessita não vai acontecer. Ele vai absorver muito mais minerais, as células desse peixe ela vai absorver muito mais sais do que ela precisa. E isso vai deixar esse peixe estressado, o corpo dele vai começar a trabalhar como um louco para poder suprir essa carga. Esse peixe vai ficar debilitado e esse peixe vai morrer. Ele vai ficar com baixa imunidade, vai começar a pegar doenças e esse peixe vai morrer. Ele vai vir a óbito e as pessoas muitas vezes não vão nem saber por que o seu peixe morreu. O seu peixe morreu, na verdade, porque ele está em uma água que não é compatível com ele. O seu peixe provém de um lugar onde a água é mole e você está colocando esse peixe numa água dura. Da mesma forma, o contrário. Eu não devo colocar um peixe de água dura em uma água mole. A mesma coisa vai acontecer. Esse peixe ele tem uma necessidade maior de minerais e na água que eu coloquei ele não vai ter toda essa quantidade de minerais. O organismo dele vai trabalhar absurdamente para tentar suprir. Esse peixe vai ter problemas de reprodução, ele vai parar de se alimentar, ele não vai comer, ele vai ficar estressado por causa que o organismo dele vai trabalhar de uma forma absurda, vai debilitar, vai baixar a imunidade, ele vai pegar doenças e vai morrer. Então, o GH é, sim, um dos parâmetros mais importantes de se cuidar num aquário. Porque o peixe que estiver no GH errado, esse peixe vai morrer. Você vai olhar para o aquário, mas o meu peixe está bem, o meu peixe está nadando. Sim, todo peixe nada e o peixe não reclama. O peixe não tem voz para reclamar para você se ele está bem ou mal naquela água. Então, isso é obrigação do aquarista identificar quais são as necessidades desse peixe. Quando eu vou adquirir um peixe, eu preciso saber quais as condições que ele vive na natureza. Neons, por exemplo, são peixes que são coletados na natureza, são peixes amazônicos coletados em rios amazônicos. Então, eu preciso fornecer para ele as mesmas condições que o lugar de onde ele vem fornece para ele. Eu preciso fornecer uma água mole para ele, eu preciso fornecer o pH correto para ele, para que ele tenha uma qualidade de vida e dure alguns anos comigo. Da mesma forma que eu não posso misturar peixes de locais distintos. Eu não posso colocar um peixe de uma água mole e um peixe de uma água dura juntos no mesmo aquário. A gente vai olhar para a tabela. Não adianta eu pegar um peixe que provém de um lugar onde a dureza ali é de 3 graus e outro peixe de uma água dura, que vai ali de 17 a 25, e colocar os dois numa água considerada branda ou semidura. Não vai estar bom para nenhum. Então a gente tem que atentar muito. Quando a gente vai se dedicar ao hobby, a gente tem que conhecer qual é a característica desse peixe. Quais são as características do lugar que esse peixe vem. A gente tem que conhecer. Isso é o básico do aquarismo. Se você está entrando no aquarismo, a primeira coisa que você tem que fazer é estudar.
Estude muito, estude o pH do peixe que você quer, estude o GH, estude o local de onde que esse peixe vem, o que tem no rio de onde esse peixe é retirado. Você tem que fazer o biótipo ideal para que esse peixe possa durar, ter uma vida próspera e saudável, para que não haja baixas no seu aquário. Para a pessoa que está iniciando no aquarismo, perder um peixe é o fim do mundo. A gente fica chateado, a gente fica triste, a gente quer abandonar o hobby e isso não é legal. Então, o primeiro passo é estudar muito o local de onde esse peixe está vindo. A gente tem que entender qual é o pH correto, qual é o GH correto, para poder fornecer para eles uma qualidade de vida ideal. Então eu fiz uma representação aqui para vocês de uma água com um GH baixo. Essas bolinhas vermelhas, elas estão aí para representar os níveis de minerais na nossa água. E a segunda imagem, a imagem ali da direita, ela representa uma água com um GH alto. A gente pode ver que no GH baixo a concentração de minerais ela é mínima, e no GH alto ela tem uma alta concentração de sais minerais. Posso pegar um peixe de GH alto e colocar em uma água de GH baixo? Não, nós não podemos fazer isso. Se nós fizermos isso, nós vamos afetar a imunidade desse peixe, nós vamos estressá-lo, esse peixe vai parar de comer, como eu falei, e com isso ele pode vir a morrer. Posso pegar um peixe de GH baixo e colocar numa água de GH alto? Não, pelos mesmos motivos nós não podemos fazer isso. Posso pegar um peixe de GH, um peixe de uma água com GH considerado muito mole e um peixe de GH muito duro e colocar os dois em uma água branda, uma água mole ou meio dura? Não, nós não devemos fazer isso, porque aí não vai ficar bom para nenhum dos dois. Nós devemos atentar muito a esses pequenos detalhes. Existem pessoas que nem sabem o que é o GH, não sabem o quanto isso afeta no sistema imunológico do peixe, apenas vão lá, compram um peixe e jogam dentro do aquário. O aquarismo não é isso, o aquarismo é estudo. Se eu pudesse definir uma palavra pro aquarismo, seria primeiro estudo. Nós devemos estudar, nós devemos conhecer os bióticos, os diferentes bióticos. Isso é justamente o que chama a atenção dentro do hobby do aquarismo. Então, não podemos colocar peixes de GHs distintos em outros tipos de GH. Nós devemos criar um biótipo para um determinado tipo de peixe. Eu posso colocar peixes diferentes, mas que sejam de mesmo GH no mesmo aquário? Sim, nós podemos fazer isso. Eu vou pegar peixes, por exemplo, peixes de água mole. Por exemplo, neon. Posso ter neons com disco? Posso ter neons com disco. Eles provêm de lugares parecidos, onde a dureza é muito próxima. Então, nós podemos criar no mesmo aquário neons e discos. A gente tem que atentar sempre a estes detalhes para que nós possamos ter um aquário saudável, um aquário sempre lindo, com os peixes nadando vigorosamente, peixes se alimentando muito bem, e para isso nós devemos fornecer para eles um biótipo, um habitat ideal para que eles possam se desenvolver. O aquarismo é isso. Então, muita atenção no GH. É um parâmetro que talvez mate mais peixes do que o pH.
Então, muita atenção, esse é um parâmetro importantíssimo dentro do nosso aquário. Espero que eu tenha conseguido passar um pouco para vocês de qual a importância que tem o GH dentro do nosso aquário. Agradeço o tempo de vocês. Se esse vídeo foi útil para você, compartilha com seus amigos, dá um like aqui embaixo, porque isso me motiva a gravar mais vídeos para vocês. E hoje eu fico por aqui. Um grande abraço, valeu!